Eu sou a professora Lidiane Reis e eu quero convidar você para mais uma aula da série Descomplicando a Contabilidade de Custos, onde nós vamos falar sobre a terminologia contábil básica. Sabe aqueles termozinhos que são utilizados na contabilidade e que causam aquela confusão que muita gente tem ficado aí com muita dor de cabeça por conta desses termos. Hoje nós vamos explicá-los, né? Vamos falar sobre eles de uma forma bem simples, bem resumida, tá bom? Então, tem muita gente que, quando começa a estudar contabilidade de custos, começa a se preocupar com os termos porque eles são muito parecidos, né? Gastos, custos, despesas. Aí começa a se perguntar, essas palavras, será que são sinônimas? Será que dizem respeito a conceitos diferentes? Aí começa a se confundir com desembolso. Aí logo em seguida vem investimento, que tem também uma grande similaridade com esses termos. Aí surge também perda, que vai se confundindo aí com algum dessas outras palavras do grupo. E aí quando você vai ver, né, tá uma confusão na compreensão desses termos. Mas cada palavrinha dessa, cada terminologia dessa que é utilizada na contabilidade de custos, por conta da sua relação com fatores de produção ou não, tá? Tem um significado e não é difícil para a gente compreendê-los, certo? Então, nós vamos começar com uma palavrinha muito simples, que é o desembolso, que na verdade não é um termo utilizado somente na contabilidade de custos, mas é utilizado em outras áreas também. E desembolso quer dizer o pagamento, né, da compra de um bem ou de um serviço. Está relacionado com o quê? Com sacrifício financeiro. Você está adquirindo algo e em troca dessa mercadoria ou desse serviço, você vai ter que realizar um sacrifício financeiro. Você vai ter que realizar o pagamento. Então, desembolso tem a ver com a saída de recursos. Um exemplo são as compras de materiais de escritório. Você vai adquirir esse material, mas você vai ter que pagar por ele. Então, vai ter que sair recursos financeiros, vai ter uma movimentação no fluxo de caixa, tá bom? Outra palavrinha muito utilizada na contabilidade de custos, gasto. Gasto, gente, é o compromisso financeiro que foi assumido por uma empresa na aquisição dos seus bens e serviços. Então, é aquele momento em que nós vamos comprar alguma coisa, a empresa vai adquirir alguma coisa, seja para a fábrica, para a área da fábrica, seja para a área do escritório, né? Então, você vai adquirir aí algum material, né? Que pode ser um exemplo aqui, o material de expediente também. Então, eu vou adquirir esse bem e eu vou assumir o compromisso financeiro de pagar por esse bem, certo? Então, na verdade, o desembolso que a gente viu anteriormente, ele é uma consequência do gasto, tá? Então, toda vez que eu gasto alguma coisa, ou seja, que eu assumo o compromisso de efetuar um pagamento, eu posso futuramente ou logo em seguida, né, a entrada dessa mercadoria, estar realizando o quê? O sacrifício financeiro, que é o desembolso. Outra palavrinha, essa que confunde um pouquinho mais, custo. O custo, na verdade, é um gasto, certo? Ou seja, o gasto nós vimos que é o compromisso assumido. Então, eu posso estar aí
assumindo um compromisso em relação aos bens e aos serviços que são utilizados lá na área de produção. Então, o custo é um gasto, só que um gasto voltado para a produção dos bens ou serviços daquela empresa. Um exemplo são os salários dos funcionários, só que daqueles funcionários que trabalham especificamente na fábrica, ok? Então, o ponto X aí é exatamente a área de produção, é exatamente a fábrica, para identificar que tipo de gasto é esse, porque na verdade um gasto, ele pode ser tanto um custo como pode ser uma despesa. Aí o que é que diferencia? Porque nós sabemos que o maior conflito nessa disciplina em relação às terminologias são está exatamente na diferença entre custo e despesa. Esses dois termos, sim, podem ser os mais complicados, né? Então, a diferença é que tanto que o custo acontece na área de produção, são todos os gastos que a empresa vai realizar para a produção de bens e serviços, ou seja, lá na área de produção. Já a despesa, ela também é um gasto, só que ela é um gasto que ocorre fora da área de produção, certo? Então, por exemplo, a comissão dos vendedores. Os vendedores, eles ficam fora da área de produção, eles já estão o quê? Comercializando o produto finalizado, o produto pronto, certo? Então, ali, ele vai representar o quê? Uma despesa para a empresa. Por quê? Porque foi um compromisso que ela assumiu, por isso que é um gasto, é um compromisso que ela assumiu com esses vendedores, que eles vão vender durante o seu expediente de trabalho e, ao final do mês, vão estar ganhando a sua comissão, né, de acordo com as suas vendas, certo? Então, a despesa, ela vai estar, o ponto-chave aí para você diferenciar custo de despesa é exatamente o espaço onde ela acontece, onde o gasto acontece. Se esse gasto acontecer dentro da área de produção, ele vai ser classificado como um custo. Se o gasto acontecer fora da área de produção, ele vai ser classificado como uma despesa. É interessante também, quando a gente fala aqui de despesa, nós fazemos uma relação ou melhor, abrir um pouco o leque do entendimento em relação a despesas no momento da apuração do resultado do exercício. Um primeiro ponto que eu não posso deixar de falar é que as despesas, elas vão reduzir o patrimônio líquido, certo? E que tem essas características de representar sacrifícios no processo de obtenção da receita. Como que eu vou explicar isso para vocês? No momento da apuração do resultado, é aquele momento em que eu paro para fazer esse confronto, né, das receitas com as despesas. Ou seja, é aquele momento que eu paro para elaborar a demonstração do resultado do exercício. É ela quem vai me fornecer o resultado, se essa empresa operou naquele período com lucro ou com prejuízo, qual é a situação dela. E esse resultado da demonstração do resultado do exercício vai ser levado para o balanço patrimonial. E qual é a conta que fica lá no balanço patrimonial que representa aí a ponte entre a DRE e o balanço patrimonial? A conta patrimônio líquido, certo? Então, lá nas reservas de lucro, a empresa coloca o valor do resultado apurado na DRE. E aí, o que é que eu tenho que entender? Que toda vez que as despesas dessa empresa aumentam, elas vão reduzindo o patrimônio líquido. Aí você pode perguntar, professora, mas como assim? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Digamos que uma empresa, ela tem lá uma receita de R$1.000, certo? E aí ela teve despesas de R$200 somente. Qual vai ser o resultado, o lucro dela? Isso de forma bem básica, né, gente?
qual vai ser o lucro dela? R$1.000 menos R$200, ela vai ter um lucro de R$800. Então, o valor que vai para o PL vai ser o valor de R$800. Mas, de repente, essa empresa não teve só R$200 de despesa. Digamos que ela teve aí mais R$100 de despesa. Então, no total, a despesa dela passou para R$300. Então, isso houve um aumento da despesa, certo? Aí, o que vai acontecer com o resultado? Se era R$1.000 de receita, agora menos R$300, ela vai ter um lucro de R$700. Aí vocês podem observar que o valor que eu vou levar para o balanço patrimonial foi menor. Antes, com a despesa somente de R$200, o resultado lá no patrimônio líquido era de R$800. Agora, com uma despesa de R$100 a mais, houve uma redução lá do PL. Então, o valor que foi para o PL foi somente R$700. Então, eu já tenho que compreender isso, certo? Que as despesas, elas sempre vão diminuir o valor do PL, tá certo? Por quê? Porque as despesas, elas representam aí sacrifícios, né? Gastos para o processo de obtenção da receita. Então, o segundo ponto que eu não posso deixar de falar, todo produto vendido, ou todo serviço, né? Eles provocam o quê? Uma despesa. Nós costumamos chamá-los de custo dos produtos vendidos, né? Nas empresas comerciais, nós chamamos custo das mercadorias vendidas. Nas empresas industriais, nós chamamos custos do produto vendido, ou CPV, certo? E essa continha, ela vai aparecer na demonstração do resultado do exercício, ou CMV ou com CPV, certo? Então, com o CPV, nós sabemos o quê? Que essa conta ela vai representar todos os custos, né, que aquela empresa realizou, todos os gastos que ela realizou para a produção daquele bem. Então, os bens, eles absorveram aqueles custos. E aí, o que acontece? Quando o produto vai ser vendido, ele vai ser transferido, né, vai para terceiros, vai sair ali da área de produção para um terceiro. Então, o que acontece? Eu tenho que apurar, tenho que calcular o valor do CPV. E aí, esses custos que eram custos ali na área de produção, eles se transformam em despesa. Ou seja, por que eles se transformam em despesa, professora? Porque lá na DRE, na verdade, eu tenho receitas e despesas. Então, aquilo que era custo lá na área de produção, eles se transformam na conta CPV. E a conta de CPV é uma conta de despesa. Por quê? Porque ela reduz a receita, desculpa, tá bom? Então, eu preciso compreender isso, que no momento da apuração do resultado, os custos, né, eles se transformam em despesa, através de quem? Da conta CPV, ok? Então, a conta CPV, ela tem aí uma natureza devedora, ok? Toda vez que nós formos trabalhar e com lançamentos, né, com escrituração, em que nós temos que utilizar a conta CPV, ela vai ter uma natureza devedora. Por quê? Porque ela é uma despesa, uma conta de despesa que absorveu aí todos os custos de produção, ok? Então, só para recapitular, toda vez na apuração do resultado do exercício, os custos vão se transformar em despesa, porque na DRE eu vou trabalhar com receitas e despesas, ok? Só para ajudar vocês a assimilar essa diferença entre os gastos da área de produção e fora da área de produção, eu coloquei aqui no slide essas duas figuras para vocês compreenderem, né? Que o gasto ele pode ser tanto custo como pode ser despesa. Então, o que vai diferenciar é exatamente a sua relação com a fabricação do produto.
É quando esse gasto ele representa aí uma ligação com o produto, ou seja, ele representa aí um fator de produção ou não. Então, quando ele representa um fator de produção, ele é considerado um custo, porque ele está aqui, ó, na área da fábrica, certo? Ligado aí ao processo de fabricação do produto. Quando esse gasto ele não se apresenta como um fator de produção na fábrica, né? Ele vai ser classificado como despesa. Ou seja, ele vai ter relação, na verdade, com o escritório, ele vai ter relação com a administração da empresa, ou com o escritório, ou com a área de vendas, a área da contabilidade, enfim. Por isso que nós colocamos de forma mais ampla que é aquele gasto que acontece fora da área de produção, porque pode estar acontecendo em qualquer uma dessas outras áreas. Mas, no entanto, não está ali ligado à fabricação daquele produto. Um exemplo que a gente pode citar são os salários dos funcionários. Eu tenho funcionários trabalhando na área de produção e eu tenho funcionários trabalhando lá no escritório de contabilidade, lá no setor da administração, nos recursos humanos, enfim. E aí esses salários, eles são gastos, porém, né, são gastos por quê? Porque a empresa assume o compromisso com essas pessoas, né? Está ali, vai pagar ali a sua mão de obra. Agora, que tipo de gasto esses salários vão ser? Vai depender de onde esse funcionário está atuando. Então, se esse funcionário atua na fábrica, é um funcionário da fábrica, está ali fabricando aquele produto, produzindo aquele item, esse salário vai ser classificado como um custo. Agora, se é aquele funcionário que está lá no setor da contabilidade, fora da área de produção, esse gasto já vai ser classificado como uma despesa. Um outro termo muito comum quando se trata de contabilidade de custos são as perdas. Acredito eu que esse termo não gere muitos problemas, porque perda tem a ver com um gasto, né, não intencional, decorrente aí de fatores externos ou da atividade normal da empresa. Existem perdas, né, que são consideradas anormais, porque elas acontecem de forma inesperada, como, por exemplo, uma inundação, como um incêndio, né? E querendo ou não, essa situação, dificilmente ela vai poder ser evitada, né? Em alguns casos, e ela pode sim estar trazendo prejuízos àquela empresa, porque eles podem ser pegos de surpresa, né? Enfim, tudo bem que a gente sabe que pode acontecer uma falta de cuidado, alguma coisa que possa causar, por exemplo, um incêndio. Mas uma outra situação que não tem como evitar, uma inundação, né? De repente, dá uma chuva forte naquele lugar e tudo, e aí todo o estoque daquela fábrica pode ser destruído pela água. Então, esse tipo de perda aí é um gasto não intencional, quer dizer, foi algo que aconteceu de forma inesperada para essa empresa. Agora, também existe, claro, as perdas consideradas normais da empresa. Como assim? Aquelas perdas que já fazem parte do planejamento, né? Por exemplo, você compra um tecido para fabricar uma peça de roupa, né? Uma blusa, não sei. Você não vai utilizar aquele tecido por inteiro. Vão ter, de certa forma, as sobras. Por quê? Porque você vai precisar cortar na modelagem do tamanho, né, que é exigido, do modelo, e acabam ficando sobrinhas de tecido, esse que não dá para aproveitar em uma outra peça. Né? Inclusive, muitas fábricas até doam, né, para pessoas da comunidade, para que eles possam estar aproveitando aqueles retalhos em produções artesanal, né, como tapetes, por exemplo, entre outros, né? Então, esse tipo aí de perda do tecido é uma perda que faz parte da atividade, né, normal dessa empresa.
Outro termo também muito utilizado são os investimentos. Esse também eu acredito que não é problema, é bem simples, porque nós sabemos que investimentos são aqueles gastos que as empresas realizam com a intenção de ter um retorno futuro. Então, por exemplo, se a empresa ela adquire uma máquina com uma capacidade maior, logicamente, ela vai fazer um sacrifício financeiro, ela vai ter um desembolso, né, por conta dessa aquisição. Porém, essa máquina, por ela ter uma capacidade maior, ela vai produzir muito mais peças, muito mais produtos, a empresa vai vender muito mais e vai ter um faturamento maior, porque ela vai ter mais produtos em um espaço menor de tempo e vai poder atender a mais pedidos no mercado. E aí, consequentemente, ela vai ter uma geração muito maior de receita. Então, investimento é isso, é aquele gasto que você efetua sabendo que ele vai gerar um retorno futuro, porque ele vai aumentar, assim, a receita ou o faturamento daquela empresa. Aí nós ainda temos um outro terminho para finalizar, chamado desperdício. Aí você pode dizer, professora, desperdício não é a mesma coisa de perda? Não. Não é, porque as perdas elas podem acontecer ou de forma não intencional, que é a normal, ou aquela perda normal, como eu expliquei para vocês, que são as sobras. Agora, o desperdício é diferente. Desperdiçar é algo que realmente eu estou, de certa forma, jogando fora. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Se numa fábrica de confecção, a costureira, a pessoa responsável pela modelagem, fez o corte direitinho lá dos lados daquela peça, aí na hora a costureira se confunde, não observa direitinho as modelagens e ela acaba fazendo a sua costura ali utilizando uma peça errada. Aí o que aconteceu? Aquela peça vai representar um desperdício. Na verdade, não só a peça, né? Mas o serviço em si. Por quê? Porque vai ter um retrabalho. Ela vai ter que descosturar novamente aquela peça. Aí, de repente, não dá mais para aproveitar aquela peça ali, aquele material. Aí já fica ali perdido. Aí ela vai ter que novamente utilizar uma outra modelagem lá do tecido, por exemplo. Então, ela já perdeu aquele pedaço de tecido, aí já está pegando outro. Então, mais custo aí para a empresa. E sem contar a questão da mão de obra, do tempo, né, que ela desperdiçou, porque aquele tempo ali que ela foi descosturar e costurar novamente, ela já poderia estar produzindo outras peças, certo? Então, isso é desperdício. Quando há um defeito, né, por exemplo, de fabricação, na hora ali da produção. Isso, eu dei o exemplo aqui do tecido, né, numa fábrica de confecção, mas podem acontecer inúmeros outros em áreas de produção de diferentes indústrias, né? Então, aquilo que eu não consigo mais reaproveitar, que se torna um defeito de fabricação, que traz, né, de certa forma, um prejuízo para a empresa, é considerado aí um desperdício. Para a gente finalizar essa questão da terminologia das entidades industriais, né? É interessante também a gente comentar aqui, eu já até comentei em aulas anteriores, mas eu quero reforçar, ratificar essa ideia de que essas terminologias, de que os conhecimentos da contabilidade pública, eles não ficam restritos somente às fábricas, tá bom? Eles também são utilizados em outras empresas, né? Sejam elas comerciais ou financeiras. Então, muitas vezes, ao utilizar-se aí dos conhecimentos da contabilidade de custos, elas também utilizam essas expressões que nós comentamos aqui, esses termos, né, que são específicos.
da realidade de uma fábrica. Nós sabemos o quê? Que numa empresa comercial ou numa empresa financeira não existem custos. Por quê? Porque eles não estão fabricando ali um produto. Eles só estão o quê? Comercializando. Então, só existe o quê? Despesa na realidade deles. Mas eles podem estar aí se utilizando a essa separação associada ali ao seu produto para facilitar, né, para ajudá-los aí na apuração do resultado deles. Então, um exemplo que eu posso citar para vocês é os bancos, né, são instituições financeiras. Qual é o produto deles? O dinheiro, não é isso? Então, aquilo que está ligado ao dinheiro, aquele item, eles podem estar fazendo uma comparação com a área de produção. Tem ligação com o dinheiro, vai ser custo, certo? Não está ligado ali ao dinheiro em si, que é o produto deles, eles vão classificar como despesa. Isso aqui é só um tipo, né, de exemplo que eu posso estar comentando aqui das entidades não industriais que também se utilizam dessas terminologias. Então, esses termos que nós comentamos aqui, eles vão ser trabalhados em várias empresas. Você pode estar se deparando aí com uma empresa não industrial e necessitar ter conhecimentos, né, dessas terminologias. E aí, como você percebeu, são termos simples, tá? Que não, mesmo quando você junta, mas se você tiver observado bem a base do conceito de cada um, você não vai ter problemas em saber fazer essa classificação, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido os conceitos dos principais termos utilizados pela contabilidade de custos e a partir de agora não tenham mais problemas em classificar os fatores de produção, sejam em empresas industriais ou não, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo.